Levado à busca da equanimidade e à proteção destes 194 municípios. É porque nós estamos cansados de assistir o governador e o presidente trocarem figurinhas, né? Sejam em solenidade, seja no carnaval, seja em qualquer canto, nas estadas do presidente no Rio de Janeiro. Então, se supunha que ali tivesse um nível de entendimento político que refletiria na condução da matéria na Câmara dos Deputados. Não aconteceu nada disso. A bancada do Rio, louve-se, defendeu suprapartidariamente os interesses do povo do Rio de Janeiro. O assunto agora foi para o Senado. Eu volto a insistir, é preciso que o governo federal, que o presidente Lula, com a liderança que possui, chame esses atores todos e consiga uma equação. Ele está no final do governo. Nós temos 2 milhões de barris hoje produzidos em função de uma regra estabelecida, se manteria essa regra e tem 2 milhões vindouros. Nesses 2 milhões vindouros se faz uma repartição melhor, mas preservando o que seria para o Rio de Janeiro o adequado caso mantivesse a regra. Agora, os especialistas falam que esses 2 milhões vindouros não virão antes de 12 a 15 anos. Diz a lenda, 20. Né? A gente Mas, também... por outro lado, está se colocando a Petrobras numa condição de muita força, né? A Petrobras está se capitalizando. Essa capitalização vai dar mais musculatura para ela prospectar. O problema é que é tudo monopolizado demais. É preciso abrir um pouco mais até para competir. E a Petrobras chegou onde chegou, porque de 97 para cá ela passou a competir. E competindo vai mais adiante. E falo na qualidade do deputado que apresentou uma PEC para blindar a Petrobras, impedindo qualquer privatização dela. Sou do PSTB e propus isso, porque a Petrobras é uma empresa do povo brasileiro. E eu acho que tem que manter-se como tal. Agora, tem que ser eficiente. Nem pode ser dominada por partido político. Agora, qual a sua impressão a respeito do desfecho no Senado? Agora, você acredita que vai ser aprovada essa sua ideia que o senador Pedro Simon bancou, né? Eu acredito de atribuir à União o ônus desse problema todo, né? Eu acredito que no Senado haverá o que não houve na Câmara. Na Câmara, o acordo foi feito entre 5 pessoas. O acordo unânime, o líder Henrique Alves, o líder Vacareza, a mesa, o ministro Padilha e o líder do governo. 2 partidos, o líder do governo, a mesa e o ministro Padilha. 5 pessoas. Foi quando eu disse a cada um deles. Esqueceram a lição do Garrincha. E disse, Otávio, antes de apresentar a emenda. E ao ministro Padilha eu disse em novembro. A emenda já está há um tempão aí. Sim, isto foi antes de apresentar a emenda. Ao ministro Padilha, em cujo gabinete eu fui, eu disse para ele, a emenda que vou apresentar, se o governo não revisar sua posição, o governo corre 2 riscos no plenário. Primeiro, ministro, uma derrota acachapante de plenário que nunca é bom para governo nenhum. Mas o segundo perigo é pior, uma vitória em plenário. Vai ter que explicar em 25 estados, a preservação de um modelo inadequado, para não dizer o mínimo. Então são 2 riscos, ministros, de ganhar e o de perder. E o de ganhar é pior. Por sorte o governo perdeu, porque agora ele tem condições de, no Senado, conduzir para uma solução que preserve a ideia de distribuição equânime e que preserve 2 estados e 194 municípios que não são culpados da situação e que sofrem os efeitos da deformação. Aqui para nós, do limão tem que fazer uma limonada. E dá para fazer. E esse é um instante em que a Federação Brasileira pode se afirmar. Enfim, há circunstâncias próprias do destino que geram impasses. Há um impasse posto, ou seja, uma emenda que propõe uma redistribuição geral. Ela tem discussões e conteúdos do aspecto da constitucionalidade, que eu acho que são vários. Inclusive, o presidente Supremo já disse que a metodologia utilizada pela emenda é inconstitucional, mas isso é uma outra questão. Então, ele disse que se baseia em disposição que é inconstitucional. Isso. Foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Isso, o Fundo de Participação dos Estados. Ainda tem mais de 3 anos de vida, ele próprio admite. É isso. Bom, mas de qualquer maneira, né, eu queria apenas sinalizar isso. Há uma situação política posta
eu não acho que os deputados voltam atrás. Acho que o presidente, como se diz em alguns botequins da cidade do Rio de Janeiro, está numa sinuca de bico. E ele tem que sair dessa sinuca de bico. Por quê? Não adianta vetar imaginando que isso contempla o Rio de Janeiro. O veto é uma ilusão. É uma ilusão, porque a mesma maioria que se constituiu para aprovar se constitui em 2 minutos. Será que ele vai assumir o ônus do veto? E o veto... E tem o risco da derrubada do veto. É disso que está falando. É isso que eu estou dizendo. O veto é derrubado em 2 minutos. Porque voto secreto. A maioria só, não é 2/3, como era antigamente. Pode e o presidente... aí ainda é mais arrasador. Lógico. Pode o presidente ligar pessoalmente para todos os deputados. O voto é secreto. Então, o que eu acho? É uma situação que requer uma solução que contemple a todos. Daí, alguém vai ter que arrumar a fonte do recurso. Claro. O único que tem condição para isso é a União. A União pode? Pode. Efetivamente pode. E eu falei no início, chega de concentração de recursos na União, vamos partilhar um pouco mais. Aí sim é justo. E um último argumento, Otávio, se a União é mais rica, a União inventou o problema, então, mas mesmo que isso não existisse, se alguém tem que pagar, são todos os brasileiros, e todos os brasileiros são a União. Sem dúvida. Você não pode cobrar da Argentina, que vem aqui pagar essa conta. Sem dúvida. Então, todos os argumentos se encaminham para a União Federal construir. Eu ainda acrescento isso aqui, ela pode até tirar um pouco mais das empresas que exploram a riqueza. Mas mesmo com os níveis atuais de remuneração para a União, ela banca os estados afetados com metade da sua participação e dos seus royalties. Banca com metade, porque ela tem 40% e com 20% ela pode bancar. O relator Henrique Alves reduziu os royalties da União para 20% e transferiu os 15% de volta. Então, eu tenho total concordância com o que diz o deputado Otávio, o governo federal não acompanhou isto. É apenas o seguinte, esse nó tem que ser desatado e nós do Rio de Janeiro não abrimos mão do que é justo ao Rio de Janeiro obter. Se o Rio de Janeiro tinha essa perspectiva de receita, ela tem que prosseguir. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Muito obrigado pela presença dos deputados Ibsen Pinheiro, do PMDB Gaúcho, e Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro.